Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esta live de maneira diferente hoje, né? Infelizmente, eu não vou conseguir estar ao vivo com vocês, porque há algum tempo eu recebi um convite para estar palestrando na noite de hoje. Então, estarei lá, trocando vivências e experiência. Mas como vocês são muito especial para mim, é muito importante também estar aqui, eu resolvi deixar esse vídeo gravadinho para vocês. Então, aproveitem esse conteúdo exclusivo que eu preparei esta noite para vocês, tá bom? Vamos começar? Então, vem comigo. Quem aí tá com dificuldade em planejar neste momento, né? É um momento diferente, atípico que a gente está vivendo e não é fácil planejar online, né? Especialmente na educação infantil, quando muitas vezes é mais complicado permanecerem conectados com a gente através da internet, enfim, pelo Meet, pelo Zoom ou qualquer aplicativo, né? Permanecer conectado, então, com as crianças. Mas eu preparei algumas sugestões de atividade que a gente vai estar podendo realizar com elas de maneira muito lúdica, muito prática, aonde os papais também vão poder estar cooperando, né, nessas atividades e todo mundo aprendendo. Olha que legal, né? Então vamos lá. O que é importante a gente saber neste momento aonde o planejamento ele está de forma mais distante? Lembrando, o planejamento está distante, não é a gente que está distante. Então, criem momentos. Primeira dica, notem aí já. Criem momentos para estar pertinho dos alunos de vocês. Façam um telecarinho ou dão uma ligadinha, uma mensagem, né? Criem algumas situações onde vocês possam estar tendo contato com essa criança. Porque neste momento, o mais importante é o vínculo, né? É permanecer com esse vínculo aceso, com esse vínculo pertinho, assim. Então, vamos criar algumas situações onde a gente possa estar tendo contato com a criança. Através de uma ligação, através do grupo que talvez se formou neste momento, né? Através do Meet, do Zoom, enfim, crie alguma estratégia para que você possa, assim, estar pertinho desta criança de uma maneira diferente. Lembre-se, o planejamento está distante, não é você não, hein? Então, fique coladinho com o seu aluno, com as suas crianças, porque neste momento é muito importante eles saberem que a gente está ali sim, que a gente está pertinho, mas de uma outra forma, certo? Então essa é a minha primeira dica quando a gente for planejar, já lembrar em alguns momentos, né, de alguns momentos a gente se fazer presente. Certo? Uma outra dica neste momento, gente, vamos facilitar esses planejamentos, né? Lembre-se que já é um momento difícil e aí a gente às vezes quer colocar atividades muito complicadas. Lembre-se, será que essa criança vai ter o material adequado para realizar essa atividade? Essa criança já adquiriu um conceito anterior para depois eu estar colocando um conceito novo? A criança, ela precisa estar de certa forma, madura para receber um conhecimento novo. Então, lembrem que eu falo sempre aqui nas minhas lives, que para um conhecimento novo, existe um processo, existe o que antecede este conhecimento. Então, assim, lembre-se disso. Sempre para a aquisição de um conceito novo, eu preciso antes ter adquirido já aquilo que vai me levar para a construção deste conceito. Então, muito cuidado. Então, o importante neste momento são atividades mais práticas. E eu trouxe algumas dicas de Maria Montessori, onde ela fala para nós na vida, né? Prática, onde ela fala que as crianças elas participam do cotidiano do adulto. E algumas dicas que eu trouxe aqui pra gente são, gente, anotei aqui e vou falar pra vocês, tá bom? Se vestir sozinha. Tem crianças que mesmo já com 5, 6 anos, ainda os pais auxiliam. Deixem as crianças se vestirem sozinhas neste momento. Vamos praticar a autonomia, né? Guardar os seus brinquedos, então é um momento que agora elas estão em casa, então tem brinquedo na sala, tem brinquedo no quarto, então vamos ajudar os pais e orientá-los que sim, as crianças podem guardar os brinquedos delas, né? Então que elas podem estar cooperando neste momento, organizando o que de fato elas desorganizaram, né? Então brincou, guardou, certo? Arrumar a cama.
Uma coisa bem importante quando a gente fala em arrumar a cama, dobrar as roupas deles também, é o quê? Validar isso, gente. Eles vão dobrar do jeitinho deles. Então não tem como nós, adultos, depois ir lá e desdobrar tudo. Porque se em algum momento eles perceberem isso, é como se a gente tivesse desvalidado. Então, neste momento, o que vale é a intenção e não o resultado. Então não vai sair perfeito, mas o que é de fato importante? A cooperação, a intenção de ajudar, né? Então a intenção do fato e não o fato em si, o objetivo final, né? Dobrar perfeitamente. Então, muito cuidado com isso. Mas elas já podem sim arrumar a cama delas e também dobrar as roupas que são delas, tá? Elas podem fazer isso também. Ajudar a mamãe a separar as roupas, né, sujas. Às vezes a gente coloca elas num cesto e tu pode pedir para a criança separar por cor, né? Normalmente a gente lava as roupas brancas separado das roupas pretas. Então, assim, já pede para elas fazer essa separação. A gente tá ensinando as crianças a classificar, olha só, organizar. Então, olha que importante, já pode pedir para fazer a separação. E profs, nós orientamos os pais. Lembrem-se, é nós que temos a formação. Então, são dicas valiosas que vocês podem estar passando para as famílias agora. Já vou dar outras dicas que vocês podem sim estar cooperando neste momento, né? Que é desafiador para todo mundo. Outra coisa também que a gente pode colocar aqui é fazer receitas junto com as famílias e trocar receitas, né? Então, no momento que a gente pode trocar receita com as tias, pedir a receita para a avó e tá fazendo esta receita junto com a criança. Também é um momento rico para aprender matemática aí, sabe? Então, vocês já podem estar vendo o que essa receita traz, é quantidade que a gente vai estar ensinando, o que que é? Vocês já podem estar colocando os conceitos, objetivos, para os pais também entenderem que por trás de toda atividade existe uma intencionalidade pedagógica e um conhecimento no qual a criança está criando este conhecimento, construindo através das hipóteses que ela vai criar na hora da execução da atividade. Olha que legal. Mas expliquem para os pais, porque eles não sabem, né? Lembrem-se sempre, quem tem a formação, quem é a prof, quem é a autoridade da sua sala é você. Então você explica tudo isso para os papais, certo, gente? Vou continuar aqui. Colocar os pratos na mesa, recolher a louça depois da janta, do almoço, enfim, do café, das refeições. As crianças podem sim ajudar neste momento. Mas Aline, é de vidro. Gente, vida real, né? Vamos lá, a gente precisa começar a criar pequenos desafios. Pequenos, se quebrar, tá tudo bem. Calma, né? Não tem problema. Então, assim, pequenos desafios. Lembram que eu já falei numa live, que não viu, volta lá ver minhas lives anteriores. Eu já falei o quanto é importante a gente ensinar as crianças a gostarem dos desafios, sabe? Então, vamos lá. Vamos começar por passos pequenos, um de cada vez. E esse é um passo bem importante que a criança pode sim estar realizando, tá bom? Colocar os tênis, os sapatos, a sandália sozinha, colocar as meias, tirar as meias, né? Isso é bem legal. Gente, tem animalzinho de estimação, dá responsabilidade para a criança, né? Alimentar aquele animalzinho, colocar água para ele, regar as plantas, quem tem plantinha em casa, a criança pode sim estar auxiliando neste momento, né? Varrer pequenos espaços, né? Varrer o quarto dela. A gente sabe que depois vamos ter que ir lá neste momento e dar uma ajeitada, mas enfim, deixem eles também participar desta vida, né, doméstica, desses afazeres domésticos da nossa casa. Então, sim, eles podem varrer pequenos espaços, né? Não preciso varrer a casa inteira, pequenos espaços, tá bom? O que mais? Vamos ver aqui que eu anotei para vocês. Então, isso é muito importante, tá? Pequenas tarefas de casa. E aí, depois de tudo isso, o que a gente também pode fazer? Sempre pensar, gurias, ó, anotem essa dica muito valiosa. Atividades onde as crianças, elas vão estar conseguindo realizar em pequenos grupos dentro de casa. Ela e a irmã, ela e o pai, ela e a mãe, enfim, ela e alguém que está lá com ela neste momento. Também precisamos pensar em atividades, sim, mais individuais, mas também pensar no coletivo. Então, assim, olha quantas coisas a gente precisa pensar e organizar. Momentos de pausa. Gente, é importante planejar o não fazer nada.
para essa criança. Ela sim, ela precisa ficar sem fazer nada, né? Então, este momento também ele deve ser planejado. A gente também precisa orientar os pais. A gente fala assim, mas eles, na nossa percepção, perspectiva de adulto, lembre-se sempre, a gente precisa olhar com os olhos da criança, né? E não do adulto. A gente fala, mas não fazem nada o dia inteiro. Gente, eles têm afazeres diferentes da nossa vida adulta. Por isso que a gente tem essa perspectiva de que, eles não fazem nada o dia inteiro. Não, eles fazem muita coisa. O que está no alcance deles, o que está de acordo para eles, né? Então, assim, a gente planejar o não fazer nada é legal. Colocar para eles assistirem um filme que eles mais gostam, tomar uma madeira, tomar um Nescau, não fazer nada, entendeu? E aí, olha que legal, a gente pode estar colocando para os pais para eles criarem pequenos cantinhos dentro da casa deles, ou um canto, aonde esse canto vai acolher a criança. Ela vai poder descansar nesse canto, ela vai poder brincar. É importante que esse canto contenha livros, por quê? Porque ela pode fazer leituras do jeitinho dela, vai ler as gravuras, vai tentar, né, ver as letras, enfim, que letra é essa, será? O que que tem ali? Vai tentar fazer, então, várias conexões, né, em relação ao livro. Então é bem importante, pode criar um cantinho, a gente pode dar essa dica pro pai, anote, criar um cantinho para a criança, né? Então vai ser um cantinho da leitura e um cantinho de fazer tudo. Então tudo também pode acontecer neste cantinho. O que que a gente já tá fazendo também? Delimitando alguns espaços, porque a gente sabe que a convivência agora, ela pode estar, né, mais ativa, assim, ela pode estar mais conturbada, às vezes, porque todo mundo junto, todo mundo tem os seus gostos, todo mundo, então ela tá um pouco mais agitada muitas vezes. Então, delimitem os seus espaços, façam combinados, ajudem as famílias a fazerem combinados. Isso é muito importante. Deem dicas de como esses combinados podem ser feitos. Como a gente faz os combinados, né? Então, isso também é importante, porque se a gente cria combinados, cria uma rotina, às vezes as famílias já vêm com uma rotina. Retomem essa rotina, ajudem elas, né? A gente pode dar sugestões dessa rotina está sendo adaptada agora. Como é que a gente faz uma nova rotina? Tudo isso gera conexões valiosas e tudo isso faz com que com a família ela comece a centrar, ela comece a se reorganizar, ela também comece a pensar e criar momentos onde vai ficar tudo mais tranquilo, as coisas vão se acalmar, vai ficar mais fácil para todo mundo conviver em grupo, vai ficar mais fácil para a criança realizar as tarefas. Que hora essa tarefa vai acontecer dentro de casa? Quem é que vai ajudar essa criança? Tem atividades que vão ser apenas falar e a criança vai poder realizar sozinha? Sim. Vai ter atividades que a criança ela vai precisar de ajuda? Sim. E que isso seja bem orientado. Então a gente precisa estar bem com os nossos planejamentos, alinhado o planejamento para nós também saber como orientar. Olha que importante, né? Tá com o planejamento em dia, gente. Vamos lá. O que é importante também falar para vocês neste momento, gente? As crianças elas vêm muito estressadas. Então, assim, às vezes eu pergunto para os adultos, qual é a melhor forma? Gente, me respondam depois aqui nos comentários abaixo, porque eu vou adorar ler. Qual é a melhor forma que nós adultos aprendemos? Vocês sabem me dizer? Tem uma fala que é fantástica, que nós adultos falamos sempre, 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 né? Que não há melhor aprendizado do que a própria experiência. A gente não fala isso? A gente não fala, aprendi muito, nunca mais vai acontecer comigo isso, porque eu vivenciei. Então, assim, tudo aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente experimenta, que a gente passa pelo nosso corpo, né? Enfim, a gente fala, não, isso eu não vou mais fazer. Tudo aquilo que a gente vivenciou, a gente aprende muito. Você imagina, aqui eu tirei uma grande lição de moral. Sabe aquelas coisas que aconteceram na nossa vida e que a gente fala, nossa, olha, aquilo sim, aprendi muito. Mas por quê? Porque eu estive lá, né? Eu vivenciei, eu experimentei, aconteceu de fato comigo e eu passei por todos os meus sentidos. Eu visualizei, eu escutei, teve sabor. Qual foi o sabor? Qual foi o gosto daquela experiência? Qual foi o cheiro? Então a gente também se utiliza dos nossos sentidos enquanto adultos para estar sim fazendo aquisição de aprendizagens. Então, olha que importante a gente orientar os pais que sim, essas atividades que vão acontecer agora em casa podem sujar, né? A criança ela não vai ficar limpinha muitas vezes e como sim é importante deixar a criança se sujar, se molhar, colocar o pezinho dela na grama, gente, não precisa andar só de tênisinho não, vamos criar imunidade neste momento. Então, assim, o quanto é importante a gente orientar os pais e sempre partem deles se enxergarem de uma perspectiva adulta. E aí eles vão começar, é verdade,
verdade, comigo aconteceu isso. Pois é, então agora a gente inverte com a criança, né? Como acontece? E aí a gente vai criando conexões. E aí nós adultos vamos começar a pensar e dizer, sim, é verdade, aconteceu comigo, eu aprendi dessa forma. Ai, olha que legal. E se talvez a forma que eu aprendi, ela realmente fez sentido. O que que eu consegui adquirir até agora, né? Aí eu tenho, sei lá, não sei a idade, mas enfim, aí vocês podem questionar os pais de vocês o que de fato foi importante e que vocês ainda lembram. E de que forma eu posso fazer para o meu aluno, para o meu filho, estar sim, de verdade, criando significados importantes que ele vai levar para a vida dele, né? Então isso é importante pensar, mas partem sempre de uma conexão adulta. Façam o adulto ligar ali os neurônios, né? E fazer as sinapses e dizer assim, ó, não, calma aí, é isso, é verdade. Eu fiz essa ligação com isso e entendi que a criança agora precisa passar por essa experiência, para também mais tarde dizer assim, nossa, aprendi muito com aquela experiência que eu tive, certo? Então é bem importante a gente se questionar, né? E aqui eu coloquei, outra coisa bem importante, deixem as crianças caírem, gente. Às vezes a gente tem muito medo, assim, dos tombos, enfim, deixem elas correrem, pularem, cantarem, dançarem. Este é um momento que elas precisam se expressar, elas estão estressadas em casa. Então, assim, trabalhem os sentimentos, orientem os pais a terem momentos que as crianças possam estar falando. Criem ferramentas, né? Eu até trouxe aqui um material muito legal do meu curso de Kid Coach. Gente, olha só. E aí aqui a gente tem vários sentimentos, né? Onde a criança, olha só, frustrado aqui, culpado, dos dois lados é a mesma coisa, tá? E em cima tem a carinha. A gente pode estar construindo. Este é um material que eu tenho pronto, mas assim, tem várias outras maneiras que a gente pode estar, olha que legal. E também apresentem para a criança novas emoções, né? Para elas, não só as primárias, tá? O que que é assustado? O que que é irritado, entende? Então, assim, o que que é tímido? Apresentem novas emoções. A gente pode estar fazendo essas emoções desenhadas, a gente pode estar fazendo essas emoções também por escritas espontâneas da criança, e nós também está ajudando ela a escrever. Enfim, aí a gente pode ter um mundo de possibilidades. A gente hoje tem vários modelos na internet mesmo que a gente pode estar tirando. Então, assim, usem e abusem da criatividade de vocês para que a gente possa estar apresentando mais nomes de emoções para as crianças, para que elas possam estar entendendo de fato o que está acontecendo. Mas sim, comecem pelas primárias, comecem pelo básico. Lembra? Um conceito para depois aprimorar ele, para depois partir para um conceito maior, né? Então, sim, vamos começar aprendendo as pequenas, depois vamos aprender as demais. Mas comecem, apresentem, elas precisam também saber do todo para depois fazerem todas as conexões, né? Que a gente tem as sinapses, para elas estarem fazendo muitas e muitas e muitas sinapses, para elas estarem podendo depois levar isso lá para a memória de longo prazo e ali ficar. Lembre-se também, a criança ela precisa, né? Repetição, 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 repetição. Às vezes a gente quer criar 1000 atividades também nos nossos planejamentos agora. Meninas, meninos, lembre-se, podem repetir uma mesma atividade de diversas formas durante toda a semana. A criança ela necessita da repetição para aquilo sim ficar aqui, ó, arquivado para ela, né? Ir para a memória de longo prazo e de fato se tornar um aprendizado para a vida. Então, pensem, tá? Eu vou apresentar uma atividade X, de que outras formas eu posso estar apresentando essa atividade no decorrer da semana, né? Então isso é muito importante, a gente fazer essas conexões e apresentar uma atividade de diversas formas. Então eu posso pegar uma única e estar a semana inteira trabalhando. Se hoje eu fizer ela, eu vou fazer um desenho, por exemplo, vou pegar um exemplo, para a gente poder ter ficar mais fácil para o entendimento. Eu tenho um desenho, tá? Hoje eu vou pintar ele de lápis de cor, amanhã eu vou pintar ele com giz de cera, na quarta-feira eu vou pintar ele com canetinha, na quinta eu vou pintar ele com têmpera, na sexta eu vou fazer uma pintura com um chá. Vocês sabiam que dá pra pintar com chá? Vou colocar aqui pra vocês, gente, fica muito legal a pintura com chá. Então assim, ó, vocês viram que a semana inteira foi pintura, mas o que mudou? O material que a criança estava utilizando. Então isso é muito importante também, né? Às vezes a gente quer fazer muitas e muitas, muitas e muitas e muitas e muitas atividades. Calma, respirem neste momento. Estamos precisando respirar, tá bom?
Vamos partir aqui, vamos seguir, vamos ver o que é legal. Uma coisa muito legal agora para as crianças criarem em casa é os cestos dos tesouros. Já ouviram falar de cestos dos tesouros? Gente, é muito bacana. Como é que funciona os cestos dos tesouros? A gente pode pegar uma caixa de papelão, ou até mesmo um cestinho, ou enfim, alguma caixa, e a criança vai colocar materiais ali que ela gosta, de diversas formas, né? É importante que esses materiais, elas não tenham uma função explícita, né? Que elas possam ser materiais que a criança precisa criar, precisa imaginar, entende? Tipo, não colocar carrinho, bonecas. A gente pode estar colocando colheres, a gente pode estar colocando esponja, a gente pode estar colocando bacias, a gente pode estar colocando aquelas forminhas de cupcake, sabe? Que tem umas de metal, tem umas de plástico, enfim. A gente pode estar colocando diversos materiais que não têm uma função. Então, assim, não é uma coisa que a criança vai pegar e vai entender. Às vezes a gente pega um carrinho, por exemplo. Eu tô com um carrinho, eu peguei o carrinho, eu já entendi que o carrinho ele vai, né, andar, que eu preciso empurrar. Então, é materiais que elas precisam olhar e pensar de que forma elas podem brincar com aquilo, tá? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo alguns exemplos de materiais para vocês, para esses cestos de tesouros. E isso, gente, pode ser feito com todas as idades, inclusive com os bebês, tá? É muito legal o cesto dos tesouros, assim, né? E é importante que esses materiais, eles tenham funções inusitadas, assim, que a gente fica pensando, meu Deus, né? O que eu vou fazer com isso? Um pedacinho de pano. O que eu faço com um pedacinho de pano, né? Então, isso é bem importante a gente tá pensando, tá bom? Enfim, a gente pode colocar... deixa eu pensar aqui mais que eu posso dar de exemplo aqui para vocês, tá? Tampinhas, a gente pode estar colocando diversos formatos de potes, tampas, colheres grandes, pequenas, enfim, materiais do cotidiano, coisas que vocês tenham em casa, tá bom? Uma outra coisa bem legal, uma outra dica que a gente pode estar fazendo agora nos nossos planejamentos é coleção. Olha que legal isso, uma coleção da natureza. Convidem as crianças para dar uma volta na rua, gente, a gente precisa respirar. Não tem como ficar só trancados dentro de casa, a gente também não é prisioneiros, né? Então, assim, com todo o cuidado, com a máscara, uma volta na quadra faz bem pra saúde mental da gente. Então, assim, às vezes a gente tem um gramadinho na frente de casa também, então vamos lá no gramadinho e aí a gente pode falar para as crianças pegarem tudo que elas têm lá naquele gramadinho. Tem folha, tem flor, o que tem lá? Tem pedrinha, e elas podem trazer isso com elas para dentro de casa depois, estar classificando, ordenando. Elas vão estar podendo ver o formato, qual é o cheiro que tem, vão poder reproduzir isso através de desenhos na folha depois. Então, a coleção da natureza é muito legal, muito legal, assim. E a gente pode estar orientando para a gente estar fazendo essa atividade, é bem bacana. Lembre-se sempre também de organizar, pedir para os pais organizarem o espaço. O espaço ele precisa ser convidativo para a criança estudar neste momento, né? A gente fala estudar, mas enfim, para a criança brincar e organizar os pensamentos e organizar tudo aquilo que vem da escola. Então, assim, orientem os pais também de organizar esse espaço, tornar um espaço para ele muito importante. O espaço ele precisa convidar a criança para ela permanecer ali, né? Então, isso é bem importante também de a gente estar orientando os pais de criar esse espaço para a criança dizer assim, olha, esse aqui é teu espaço de trabalho. Não tá todo mundo trabalhando de home office? Você também vai. Então, assim, ó, aqui é teu espaço, aqui estão as tuas coisinhas, e deixar esse espaço muito confortável, muito aconchegante, do jeitinho que a criança gosta, para ela realmente se sentir importante e falar, nossa, eu vou trabalhar aqui mesmo. E aí, ela começa, né, ela gosta de ser adulta, ela gosta de reproduzir o que a gente faz. Então, pensa se ela, né, ela pensa, não, estou trabalhando e estou fazendo o que a prof está me pedindo, é muito legal. Então, orientem os pais de criarem esse espaço, eu acho fantástico, acho que é até um modo de, sim, de alguns pais falarem, mas a criança não para, enfim, essa é uma ideia bem legal, de montar um espaço, da criança construir esse espaço, deixem as crianças também palpitarem, deixem as crianças também falarem como que deve ser esse espaço, porque nada mais legal e nada mais divertido nós estar num lugar que nós escolhemos, que nós decidimos cada coisinha que estava ali, né? A gente se sente acolhido, a gente se sente confortável e seguros, então é isto que a gente precisa também transmitir para as crianças neste momento, tá bom? Vamos seguir aqui. Aí uma coisa bem legal também, quando a gente faz a coleção da natureza e que a gente pede para as crianças trabalharem com elementos da natureza, é que elas podem brincar de comidinha. Quem aí nunca
nunca brincou de comidinha, gente, o quanto a gente aprende, né? Então, assim, é muito legal agora. Aí a gente orienta pros pais, sabe aquelas coisas velhas que tá lá no armário empilhado, aquele pote que não serve pra mais nada, aquela tampa da panela que já tá lá, ó, que nem a panela mais tem, aquela panela que tá super velhinha. Deem pra criança nesse momento brincar, elas vão amar esses materiais pra brincar, tá, gente? Então é bem importante falar. E um espaço bem planejado em casa também, orientem os pais nessa montagem desse espaço, vamos dizer assim, é que esses espaços eles vão estar ajudando o que? A criança a explorar, a criança agrupar os materiais, colecionar, observar, empilhar, acomodar, compor, classificar, comparar, juntar. Olha quantos conceitos matemáticos, né? Então, assim, olha o quanto a criança aprende. Olha que bacana. Orientem os pais, viu? Que mais? Vamos ver, vamos seguir aqui. Já falei dos espaços livres e espaços com os livros para vocês também, né? Desenhos de observação, é bem legal agora. A Regi nos fala muito sobre isso, né? E vamos sempre lembrar o que ela nos fala, o que ela nos fala. Que todas as formas, né, que a gente tem de desenho, artísticas, enfim, são formas de linguagem, de formas de expressão. Então, nada melhor do que a criança desenhar neste momento, né? A gente pode estar dando uma lupinha para ela, para ajudar ela nessa observação, nessa investigação, porque é um desenho um pouco mais detalhado, é um desenho que ela vai mais a fundo, é um desenho onde ela vai observar as coisas pequenininhas que contém ali. Vamos dar para ela uma folha, e aí o que tem essa folha? Onde ela passa? Onde é que ela estava? Uma flor, a gente dá para ela sentir. Qual que é? Quando eu pego ela, o que eu sinto? Qual que é o cheirinho? Qual que é o cheirinho dessa flor, né? E aí a gente depois larga na frente da criança o objeto da escolha, enfim, pode ser coisas da natureza, pode ser qualquer objeto, pode ser o que tiver em casa, pode ser, enfim, o que vocês decidirem, um brinquedo da criança, mas deixem ela ter contato com isto e depois coloquem na frente dela e peçam para que ela reproduza. É muito legal, gente, isso é bem bacana, esses desenhos de observação, né? E é bacana até porque a criança vai trabalhar com os sentidos. Lembra que eu falei que a criança ela precisa explorar os sentidos, ela precisa fazer este treino, porque é através dos sentidos, e quanto mais aguçados eles estão, mais aprendizado, mais conexões, mais sinapses a gente faz. Então a gente precisa treinar os sentidos. Certo? E aí fora que a gente vai estar aprendendo texturas, linhas, formatos e tudo isso vai estar compondo depois para as nossas escritas, né? Quando a gente aprende linhas, o que é a escrita? O que é a letra? É uma linha, né? A gente vai desenhando aquilo. Então, é bem importante estar criando. Tu viu como a gente vai antecipando os conceitos para as crianças através de pequenas atividades que antecedem as grandes, muitas vezes. E às vezes a gente está tão focado lá no alfabetizar na letra, mas a letra é um desenho, gente. Então, vamos treinar o desenho, vamos começar com pequenos traços, pequenas linhas, enfim. Vocês viram que legal? Vou estar falando muito mais isso aqui no meu canal, explicando para vocês, tá bom? Se vocês ficarem com dúvidas, coisas assim, vocês podem sim estar me chamando, tá bom? Vou abrir caixinhas de perguntas aqui e aí vocês podem estar a semana inteira me questionando, me perguntando da live. Eu vou amar responder vocês. Não deixem de participar das caixinhas que eu vou estar abrindo então a partir da quarta-feira sobre a live que eu tô deixando aqui gravadinha para vocês. Certo? Este momento também no alinhavo. Gente, vou dar um bônus para vocês nessa live, né? De presente, né? Como um pedido de desculpas por não estar realmente aqui ou de forma online juntinho com vocês. Eu vou deixar 2 arquivos, tá? Para vocês imprimirem, que vocês podem estar usando como alinhavo, porque alinhavo é uma brincadeira muito legal de todas as crianças estarem fazendo, né? A partir de um aninho ali, um aninho e meio, já dá para começar, 18 meses, né? Começar as crianças a estarem treinando, então, né, o alinhavo. Um exercício fantástico para elas, desenvolve várias habilidades ali, né, entre coordenação motora fina também e ajuda para o desenvolvimento da inteligência da criança. E eu vou estar deixando aqui embaixo dessa live, aproveitem então, tá, 2 modelos de alinhavo. Imprimam, colhem no papelão, recortem e depois vocês podem estar mandando para casa para o aluno de vocês. Quando vocês vão fazer o furinho ali, vocês vão precisar daquele furador que é em formato de bolinha, tá? Para poder estar furando ali ele. Eu não sei se dá com prego, nunca tentei, tá? Mas enfim, é bem fácil, vou deixar os modelos aqui embaixo, tá bom? De presente para vocês. Que mais? Vamos ver aqui, gente.
Vou trazer também para vocês uma frase que eu vi essa semana, achei fantástica, que é de Aristóteles, e que ele fala assim: educar a mente sem educar o coração não é educação. Então lembre-se sempre de trabalhar primeiro o lado humano, né, o lado da emoção, para depois sim a gente vai trabalhar o raciocínio, a gente vai trabalhar a parte cognitiva, mas vamos trabalhar nesse momento de acolher primeiro as emoções dos nossos alunos, certo? E aí eu trouxe aqui umas dicas de atividades para nós estar encerrando, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa live que eu deixei gravadinha. E vamos para as dicas de atividade. Gente, uma coisa muito legal é trabalhar as charadas. É bem legal, olha só, que eu tenho várias charadinhas e que eu acho muito legal de trabalhar com eles, porque vai fazer com que eles trabalhem o raciocínio lógico. Eu vou fazer uma com vocês aqui, ó. Quem é mais forte? A tartaruga ou o elefante? Né? E o que eles vão falar, será, gente? Será que é o elefante porque é mais grande, mais pesado? Ou será que é a tartaruga que tem um casco duro? Entende? Isso vai fazer eles pensar e vocês podem questionar, né? E aí, olha a resposta, gente. A tartaruga. Afinal, ela leva a casa nas costas. Então, assim, às vezes são respostas inusitadas. A gente, nem nós adultos sabemos, né? Então, isso às vezes é bem legal de trabalhar com eles, né? Outra coisa bem legal de trabalhar com eles, por exemplo, aqui, ó, eu separei uma atividade bem legal que diz assim, ó. Cada vez que eu vir um número, levantar as mãos. E cada vez que não for um número, bater palma. Olha só, a gente vai estar trabalhando um raciocínio lógico fantástico aqui. E aí vocês podem estar mandando as palavrinhas e todo mundo lá de casa pode brincar. Olha que legal, uma brincadeira que acho que todo mundo vai se divertir muito. Então, circo, o que a gente tem que fazer? Lembram? Se não for número, a gente bate palma, né? E se for número, a gente levanta a mão. Aí vai falar 3, aí levanta a mão. Aí vai falar, sei lá, casa, aí vai falar 8, entendeu? Aí vocês podem estar criando várias palavras para estar brincando com as crianças, elas vão adorar, né? Uma outra coisa bem legal também é que cada vez que eu vir a palavra casa, dar um passo à frente. E aí vai estar trabalhando, né, toda a parte de coordenação motora também da criança e além do raciocínio lógico, né? Olha só, então falar sala, cozinha, a criança não pode se mexer, é quase uma brincadeira de estátua, né? Quando falar casa, a criança dá um passo pra frente. E aí depois a gente pode estar criando formas de registro pra gente também ter o registro no planejamento. Através de fotos, a gente pode estar fazendo esse registro, a gente pode estar pedindo pra criança quantos passos ela deu pra ela contar e depois colocar um número na folha. E aí ela vai estar entendendo também toda essa parte de quantificar. Então a gente pode estar desenvolvendo aí algumas formas de registro também, certo? E algumas atividades de relaxamento. Então, ó, charadinhas, já dei 2 dicas de atividades de movimento muito legal, que trabalham raciocínio lógico, que vão trabalhar também a atenção, né? Olha, a pessoa tem que ficar ligadinha no que a outra pessoa tá falando. Vai trabalhar a escuta. Eu preciso, né, parar de falar para ouvir o que o outro tá falando. E vai juntar a família toda para brincar. Olha que legal. Gente, uma outra coisa bem legal nesse momento a gente pode estar entregando um ursinho de pelúcia para a criança, pedindo que ela deite, né, de forma confortável. E aí ela vai deixar o ursinho em cima da barriga dela. E a gente vai pedir para que ela respire bem fundo. E aí ela vai precisar sentir o movimento que esse ursinho faz em cima da barriga dela. E aí depois a gente pode estar pedindo para ela qual foi o sentimento que ela teve, o que passou na cabecinha dela e conversar com ela sobre essa experiência. É muito legal. É um exercício de relaxamento, de respiração, acalma, ajuda também na concentração. Então, ó, é um exercício fantástico, gente. Bora fazer com a criançada. Um outro exercício muito legal para nós, assim, arrebentar e deixar eles, assim, ó, gastarem energia é mandar pular, gritar, coloque uma música alegre e deixem eles dançarem, assim, ó, deixa mesmo. Deixa pular, deixa se divertir. E aí, quando a música acabar, a gente vai pedir para que eles coloquem a mãozinha no coração. O coração vai estar, né? E aí a gente vai estar pedindo para eles o que eles estão ouvindo, o que está acontecendo. E aí a gente vai estar trabalhando com eles a escuta, né? Como é que tá o coração? Tá agitado? Tu acha que ele tá correndo? Será que ele tá parado? Será que ele tá pulando? E aí vocês podem estar fazendo alguns questionamentos, mandem esses questionamentos para casa, né, para os pais estarem também podendo falar, ou quando vocês se encontrarem com eles, né, através de alguma plataforma, vocês podem estar brincando com eles também, através dessas atividades, né? E aí é bem legal a gente depois pedir com que eles, né,
falem para nós qual foi essa experiência, o que eles perceberam, o que eles sentiram fazendo essas atividades de relaxamento. Atividades de relaxamento e respiração agora também são muito bem-vindas, né? Porque também ajudam a gente a se acalmar, a trabalhar a concentração e foco, e o quanto a gente precisa que eles realmente aumentem esse tempo de concentração e de foco, porque é uma maneira diferente que a gente está se encontrando, e é sim complicado para uma criança ficar sentado sentado numa cadeira e ficar olhando a prof aqui numa telinha. É bem mais fácil, né? Para nós adultos, como a gente está fazendo hoje, mas para a criança não é tão fácil assim, não, né? Então, assim, lembre-se sempre de entender qual que é a necessidade da criança, o que ela precisa, acolher as famílias também, os pais e as mães também estão cansados, também já não sabem mais como agir, como fazer, como orientar, eles também estão com 1001 tarefas em casa, então vamos tentar pensar em atividades que facilitem e que não compliquem tanto, certo? Porque a educação infantil, lembre-se sempre, ela é movimento, ela é brincadeira, tá bom? E um último recadinho, gente, vamos deixar as crianças olharem com os olhos das mãos, deixem elas tocarem, pegarem, né? Elas vão adorar olhar com os olhos que ficam aqui e não aqui, tá bom, gente? Então, assim, um beijo, foi muito bom estar com vocês de uma forma diferente hoje, mas terça-feira que vem eu vou estar aqui de forma online e quarta-feira eu vou estar abrindo então uma caixinha de perguntas amanhã, né? Para vocês poderem tirar dúvidas sobre essa live que ficou gravada. Espero ter ajudado vocês e até terça. Um beijo!